Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Neuropsicologia aplicada à Psicopedagogia. Esta é a nossa segunda aula, o tema é Desenvolvimento Neuropsicológico e vamos ter como objetivos específicos compreender os aspectos gerais acerca das bases biológicas do sistema nervoso, caracterizar as áreas corticais, especialmente os lobos cerebrais e as respectivas funções cognitivas, relacionar a neuroplasticidade e a aprendizagem, refletir sobre intervenções terapêuticas que promovem o desenvolvimento sináptico e identificar as principais funções neuropsicológicas. Então, eu inicio o nosso segundo encontro com a seguinte reflexão. Um dos grandes desafios no âmbito das neurociências é entender como um cérebro, uma massa cinzenta, com peso aproximado de 1.300 gramas, que reúne mais de 1 trilhão de células, com um padrão complexo de conexões e capacidades de gerar energia elétrica, pode, na realidade, comandar funções tão complexas como o pensamento, o planejamento, a percepção, a memória, a linguagem, a tomada de decisões, a resolução de problemas, entre outras. Então, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre neuropsicologia e eu te perguntei o porquê que era importante um psicopedagogo ter conhecimentos acerca da neuropsicologia. E hoje, nessa aula de hoje, eu te pergunto por que é importante compreendermos as bases biológicas ou desenvolvimento neuropsicológico do indivíduo para a nossa atuação, né, com qualidade através desses conhecimentos. Será que a gente vai ter alguma visão diferente? Né? Então, eu venho trazer para vocês mais provocações, mais questionamentos. Como podem emergir da atividade cerebral os diferentes padrões de emoção, cognição e comportamento? Quais são as leis, princípios e mecanismos que tornam isso possível? E mais precisamente, como é que o cérebro ele funciona? Né? A neurociência ela tem como um princípio, na verdade um objetivo bem ambicioso, é tentar explicar como é que a gente pensa, se comporta, o que é que a gente é, a partir da compreensão das bases neurobiológicas, neurofisiológicas. Então, fazendo uma ponte com os conteúdos históricos também que a gente estava vendo na aula passada, historicamente é importante a gente compreender que existem alguns paradigmas e um deles é a explicação da doutrina neuronal. Né? A gente compreender que antes de falarmos sobre localizações de funções, sobre o holismo, sobre essa briga, né, desses dois paradigmas, que quem é que está certo e que no final a gente entendeu que existe uma complementariedade entre esses paradigmas, a doutrina neuronal ela surgiu, né, no final do século XIX com esses estudos fisiológicos tentando compreender o nosso sistema nervoso. Então, a princípio, acreditava-se que era uma célula só, né? E aí perpassava por todo o nosso sistema nervoso. A partir de técnicas de coloração, foi possível, né, Camilo Golgi e Santiago Ramon e Cajal, que eles conseguiram fazer algumas identificações. Ambos também ficaram numa briga teórica tentando encontrar quem é que estava com a razão, mas ambos colaboraram trazendo algumas informações importantes que nós sabemos hoje, que está bem consolidada, como o neurônio ele é uma unidade do sistema nervoso e que ele se comunica com outros neurônios a partir de sinapses. Né? Então, entender a comunicação neuronal abre portas para entender uma maquinaria complexa que a cada processo pode gerar uma diversidade de comportamentos e processos mentais. Então os seres humanos, ele tem na sua ontogênese,
né, umas características que são comuns, né, que é a nossa base biológica, a nossa organização celular, né, a nossa organização cortical. Contudo, é muito importante a gente se lembrar, né, do que a gente estava também conversando na aula anterior sobre os ensinamentos de Lúria. Então, Lúria, ele falava muito sobre a importância do ambiente e nós, essa aula, voltaremos a falar sobre isso, que aí faremos a ponte com a plasticidade cerebral. Então, aguarda aí que já chega o conteúdo, tá? Então, de maneira resumida, eu trouxe para vocês aqui algumas informações em relação ao sistema nervoso. Então, ele tem como função, né, as principais funções, ser um sistema sensitivo, integrador e motor. Se nós pudéssemos falar sobre o sistema nervoso de maneira bem resumida, essas seriam as funções que atribuiríamos a ele. Então, o sistema nervoso ele é um sistema que ele é complexo, que ele tenta buscar a homeostase do indivíduo a partir do desenvolvimento dessas funções. Então, quando a gente fala da função sensitiva, nós estamos falando ou nos reportando aos nossos órgãos do sentido, né, as sensações. Então, nós estamos recebendo do ambiente estímulos sensoriais, seja do olfato, do paladar, né, do toque, do frio, do calor, se tá ruim, né, e essa percepção se tá ruim ou se tá bom, né, é uma capacidade que o nosso sistema nervoso tem em virtude da função integradora que exerce. Então, quando recebemos um estímulo, né, é uma informação crua, como eu posso dizer, não é uma informação que ela vem lapidada, cheia da nossa subjetividade, das nossas percepções. Então, quando falamos em integradora, falamos dessa capacidade que o sistema nervoso tem em agrupar as informações para processá-las e assim enviar uma resposta. E essa resposta ela é enviada a partir da função motora, né? E aí a gente consegue verificar que se está quente e está ruim, então eu vou tirar minha mão daqui. Né? Então, geralmente essa resposta ou essa função motora é uma resposta mais muscular, né? Mais comportamental, mas também no cunho cognitivo podemos encontrar algumas características como o próprio processo de tomada de decisão. Né? Então, quando estudamos o sistema nervoso, nós podemos estudar sobre algumas óticas. Sobre a ótica de anatomia, sobre a ótica de fisiologia. Nessa aula de hoje, a minha pretensão é trazer algumas informações gerais sobre esses dois âmbitos, certo? Então, quando a gente está falando de anatomia, a gente está falando dessas estruturas que compõem o sistema nervoso, e aí, quando a gente fala de fisiologia, a gente está falando desse funcionamento do sistema nervoso, né, que vai fazer com que essas estruturas elas possam estar funcionando a fim de que essas informações elas sejam processadas e encaminhadas, certo? Então, quando a gente está aqui falando sobre divisão estrutural, a gente divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? Então, para a gente, nessa aula de hoje, a gente vai estar enfocando mais no sistema nervoso central, mas só para deixar bem claro, é em virtude do próprio processamento, né, cognitivo que estamos enfocando. Não vamos focar tanto na questão do sistema nervoso periférico, em virtude do objetivo da aula mesmo, tá? Mas quando falamos de sistema nervoso central, estruturalmente, nós estamos falando de encéfalo, né? Então, tudo que está aqui na sua cabeça, tudo isso, né? Não é cérebro. Cérebro é uma parte do encéfalo, tá? E aí, tudo que está aqui, né? Então, o sistema nervoso central é o nosso encéfalo, e a partir daqui até mais ou menos na lombar é a nossa medula. A medula ela não acompanha a nossa coluna vertebral até o final da forma como ela se inicia, tá? A medula ela vem, chega a determinado ponto da lombar e aí ela se ramifica numa estrutura chamada cauda equina. Então, o sistema nervoso central é o que vai estar realizando esse processamento de informações, onde estão localizadas as funções mentais, e aí o sistema nervoso periférico ele vai estar levando as informações tanto do sistema nervoso central para a periferia,
né? Através de quê? Dos nervos. E existem nervos que saem do nosso encéfalo e nervos que saem da nossa medula, para que possa alcançar toda a nossa periferia. E também faz o papel inverso, pega as informações da periferia e leva para o central, tá? Então, quando a gente está falando em focando nossa atenção no encéfalo, que é onde é processadas as funções cognitivas e neuropsicológicas, as quais estamos traçando um caminho para alcançá-las, não é verdade? Então, a gente fala também de uma outra divisão. O nosso encéfalo, ele é subdividido em 3 partes: em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Então, essas estruturas são todas correlacionadas para que a gente possa ter uma homeostase, né, um equilíbrio homeostático. E especificamente nós vamos estar conversando sobre os elementos, né, as estruturas e o funcionamento, né, do cérebro, tá certo? E aí eu trago aqui para vocês uma sugestão de vídeo. É um canal que eu gosto bastante que se chama Minutos Psíquicos e ele tem uma explicação bem bacana sobre esses setores do nosso cérebro, tá? Então assiste lá, confere. Aqui eu trago para vocês, essa divisão estrutural, né? Essa figura, ela representa o encéfalo da gente, certo? Essa figura do lado esquerdo, do lado esquerdo tá completinha, tá? Não há nenhum corte. A gente tá vendo nessa visão aqui, lateral. E essa imagem do lado direito, né? É uma imagem que ela está cortada. É a mesma posição, só está cortada, tá? Então, vocês podem perceber que existem algumas linhas, né? No encéfalo humano, essas linhas estão representando, né, os giros, tá? Então, a nossa massa encefálica, que é presente especificamente, como estamos focando aqui no encéfalo, no cérebro, né? O nosso cérebro, ele também é subdividido. E aí estamos falando dessa estrutura que estamos vendo, o nome dela é telencéfalo. É toda essa estrutura aqui, né, que compõe o nosso cérebro. Quando a gente corta no meio, a gente divide o telencéfalo em 2 partes, que são os 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? E aí, aqui já tem mostrando algumas áreas, alguns lobos, né? Estamos falando numa perspectiva neuroanatômica. Então, essa área aqui da sua testa, até aproximadamente aqui o meio da sua cabeça, tá? É o que a gente chama de lobo frontal, tá? A frente, fronte. Esse lobo é um dos lobos mais importantes, se podemos chamar dessa forma, não desmerecendo os outros, mas em relação ao processamento cognitivo. Então, é nessa região que nós encontramos fatores relacionados à nossa personalidade, a escolhas, a tomadas de decisão, a saber o que é certo, o que é errado, a relação com atenção, relações também com emoção, com memória, mesmo não sendo esses os centros responsáveis, mas tem correlação com funções executivas, né? Então todo esse lobo frontal aqui e o pré-frontal, né, que é uma subdivisão ainda maior, né, do frontal, é um lobo muito importante, né, para a gente que está estudando o funcionamento cognitivo. Então, pessoas que têm lesão nessa área são pessoas que vão ter modificações gritantes em relação a quem ela é, ou era, melhor dizendo, antes do acidente. E aí eu trago a memória, eu acredito que é um caso que, não sei se vocês lembram, eu acho que faz uns 3, 4 anos, teve um operário, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, que ele sofreu uma lesão justamente no lobo frontal, né? Se eu não me engano foi uma barra de ferro que perfurou o lobo frontal dele. Ele não morreu, ele teve algumas modificações, né, em relação a estrutura, obviamente, porque foi perfurado, mas estavam ainda estudando como é que ele ia se comportar após se recuperar. Por que eu estou trazendo isso, né?
lembra da discussão do localizacionismo, do holismo e tudo isso? Pois é, existe um estudo clássico da neurociência que se chama Phineas Gage. Então, Phineas Gage era um operário que trabalhava na construção de ferrovias e ele sofreu um acidente muito similar a esse que eu citei aqui no Brasil. Só que o que aconteceu? Ele colocou uma barra de ferro, né, para explodir uma rocha para poder abrir caminho para a construção da ferrovia. Só que nesse processo ele fez de maneira que explodiu antes, né? A dinamite. Então, o ferro que ele estava fazendo o manuseio perfurou o globo ocular dele, perpassou e saiu por aqui. Então, por que é o caso clássico da neurociência? Porque a partir dele foi verificando, juntamente com aqueles outros estudos localizacionistas que a gente estava falando na aula anterior, que foi verificado o quanto que esse lobo frontal ele tem a ver com a personalidade. Porque Phineas Gage ele era considerado uma pessoa antes e também uma pessoa completamente diferente depois desse incidente que aconteceu com ele. Ele mudou completamente a personalidade dele. Então, também perdeu capacidade de planejamento, capacidade de tomada de decisões e assim por diante. Então, a compreensão das localizações dos lobos cerebrais e as principais funções que esses lobos exercem é de suma importância para qualquer pessoa que trabalha, né, com intervenção terapêutica, com intervenção educacional, porque são essas áreas que vão ser os centros biológicos daquilo que a gente está tentando modificar, seja comportamentalmente ou cognitivamente. Né? E aí, voltando às explicações, né? Então eu disse que o lobo frontal é até aqui mais ou menos, tá? Essa área aqui, que pega as nossas orelhas de um lado e de outro, né? É o lobo temporal. Ele tem uma importância muito grande no centro funcional da memória. Existem algumas estruturas que estão nesse lobo temporal que são responsáveis, como o hipocampo, né, pela memória, tá? Então, também é responsável, né, pela audição, pelos processos emocionais, né? Então, quando a gente vê essa figura cortada, a gente tem acesso a alguns lobos, ao lobo subcortical, que aqui não foi mostrado, né? Mas existe um lobo que está por trás, né, do temporal e pega um pouco ali a vizinhança, se eu posso dizer dessa forma, do tronco encefálico, que é o lobo da ínsula ou o lobo límbico. Por que eu estou falando sobre isso? Né? Esse é o quinto lobo cerebral e é um dos lobos mais importantes que tem a regulação ou processamento das emoções. Se você perceber, existe, né, o temporal, memória, temporal por trás, emoção. Por que tem algumas memórias que a gente se lembra mais ou são mais fortes do que outras? Geralmente elas têm correlação com algum evento emocional que tem um pouco mais de força, seja uma emoção mais positiva ou mais negativa, né? Porque as estruturas neuroanatômicas são similares, certo? E aí, nessa parte aqui de cima, continuando, tá? Nós temos o lobo parietal. O lobo parietal, né? E aí eu esqueci de dizer que esses lobos eles vão ganhando esses nomes porque esses são os nomes dos ossos, tá? Do nosso crânio. Então, o lobo parietal ele tem grandes responsabilidades com o olfato, com o paladar, com a área motora, com as áreas sensitivas, né? Das sensações, certo? E um dos lobos aqui atrás que tem uma função mais específica é o lobo occipital, né? Que ele tem a ver com o processamento da visão, tá certo? E aí é importante a gente também fazer alguns esclarecimentos que o próprio Luria, ele vai estar conversando, né, a partir dos seus estudos, que é justamente dessa comunicação entre as áreas cerebrais. Né? Então, falamos que aqui no occipital existe uma ênfase maior no processamento dessa informação, contudo, é aí também que é armazenada a memória visual.
né? Então tem processamento visual, visoespacial, de visoconstrução, tem a questão da memória. Então todas as funções elas vão se comunicando, apesar de terem centros funcionais bem delimitados, né? Aqui são os lobos que eu tinha mencionado para vocês. Esses 4 primeiros são os corticais, ou seja, a gente consegue ver, né, com essa parte mais externa do nosso encéfalo, e o límbico na parte subcortical, ou seja, na parte mais interna. Tomar um pouquinho de água. Se hidrate também, viu? Fica sempre aí com a garrafinha ou com um copo de água. Bom, e aí, compreendendo esse aspecto mais anatômico e também mais funcional dos lobos cerebrais, Luria, que a gente tinha conversado na aula anterior, que é considerado o pai, né, na verdade, da neuropsicologia, ele também explicou o funcionamento ou a organização cerebral a partir de sistemas funcionais. Então, o que é que ele compreendia, né, da nossa organização cerebral? Que existiam áreas que tinham uma certa hierarquia, onde a informação ela era processada, então áreas primárias, secundárias e terciárias, né? E aqui eu trago para vocês que a área primária, ela tem a responsabilidade de captar, de receber, né, as informações, ou seja, recebe, analisa e armazena, né? E aí a localização, quando a gente fala posterior ao sulco central é aqui na boca não, né? Eu me empolguei. É uma divisão anatômica, né? Instituída entre aonde termina o lobo frontal e aonde começa o lobo temporal. E a gente também pode ter uma visão de início ou de presença do parietal, certo? Então ela é localizada posteriormente, então aproximadamente para cá, certo? A área secundária é a área que executa, né? Que programa, que coordena, que verifica as ações do indivíduo. É a área que tem correlação com a motricidade, né? E aí ela está localizada em posição anterior, né? Então tem um sulco aqui, então está localizada para frente, certo? E aí eu trago para vocês aqui essa imagem, né, do que seria a unidade receptora e o que seria a unidade executora de Luria, quando a gente está falando do fluxo dessas informações. Então, essas imagens, elas estão trazendo um exemplo, né, essa primeira que tem assim, unidade receptora, né, tá trazendo aqui setas, tá? Não sei se vocês conseguem ver o meu ponteiro aqui do mouse, né? Acredito que sim. Mas aqui tá o occipital, certo? Aqui tá o sulco central que eu falei para vocês, tá? E aí a informação que ela chega aqui, né, que ela é captada tanto nas questões relacionadas nesse exemplo, né, na questão visual, na linguagem, né, aqui nas questões de sensação e assim por diante, tá? Então recebe. E quando a gente fala em execução, né, a gente está mandando essas informações para o parietal, vocês percebem? Parietal que ela tem essa função mais motora, né? Quando a gente está apontando do occipital para o frontal, é porque aqui no processamento dessas informações, né, precisa-se para executar um comportamento motor, tomar decisões. Quem é que toma decisões? É o lobo frontal, tá joia? E aí, na hierarquia, a área terciária é aquela que coordena o trabalho dos diferentes analisadores e produz esquemas simbólicos em nível de complexidade acima das modalidades sensoriais, que sustentam a atividade cognitiva mais sofisticada. Então, a gente recebe a informação, tem o armazenamento dela, a gente executa o que é que aquela informação está sendo significativa para aquele indivíduo e depois vamos estar analisando essas informações
né? Como é que nós vamos transformar tudo isso em significado para nós, tá? E aí é isso que vai estar sustentando essa atividade cognitiva que ele está chamando de mais sofisticada, né? E são as funções relacionadas a, por exemplo, a memória, a atenção, certo? E aí chega uma parte muito importante dessa nossa aula que eu gostaria muito da sua atenção, certo? Toda vez que falamos sobre bases neurobiológicas, bases neurofisiológicas, sobre o processo de aprendizagem, o processo de memória, as condições neurológicas que são patológicas, quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, tudo. Você pensar agora, você conseguir me ouvir, você conseguir escrever, você conseguir olhar, etc. Tudo isso está acontecendo em virtude da comunicação neural. Então, o sistema nervoso ele tem dois grandes grupos de células que compõem esse sistema extremamente complexo, tá? A célula principal do sistema nervoso é o neurônio, que é essa imagem número 3 aqui na esquerda. E o neurônio, aqui ele está representado morfologicamente, né? Dessa forma, mas existem outras formas, né, outros tipos morfológicos dos neurônios que vão estar variando também conforme a sua função e a sua localização, tá? E aqui na foto número 4, né, na direita, a gente vê esses objetos rosa e azul turquesa, que são as células da glia, tá certo? Mas vamos por etapas, tá? Aqui no nosso lado esquerdo, nós temos essa célula, que é uma das grandes principais do nosso sistema nervoso, porque é por ela que a gente organiza toda a nossa informação, por onde passa o impulso nervoso, por onde nascem novas possibilidades, né, de redes, né, a partir das sinapses, que também vamos falar hoje, né? Então, a gente tem estruturalmente, né, algumas partes do neurônio que lembre-se que ele é uma célula, então ele é composto por todos os elementos que as outras células também possuem, dentre elas o núcleo, tá? Então, a gente tem o corpo celular, a gente tem os dendritos ou espinhas dendríticas, né, depende de cada autor. A gente tem todo o caminho dele, na verdade, né, do neurônio, que né, esse filamento de continuidade, que se chama axônio. Dando continuidade para o final desse neurônio, existem os terminais axionais, né, ou terminações do axônio, que é a mesma coisa, e nas extremidades temos botões sinápticos. Se você perceber nessa imagem, esse neurônio ele está envolto de uma estrutura amarela. Essa estrutura se chama bainha de mielina. A bainha de mielina ela é uma estrutura, né, que envolve, tá? Ela envolve o neurônio com função de isolante elétrico, certo? Para que esse neurônio ele possa ter a capacidade de transmitir a informação bem mais rápida. Então, ó, vamos supor que aqui, né, aqui minha mão e meu braço esteja representando um neurônio, tá? Então, o corpo celular ou soma aqui dentro, né? Pronto, minha aliança. Boa. Minha aliança é o núcleo, tá? Aqui tem os dendritos, o axônio, terminal axonal e botões sinápticos. Então, o impulso nervoso ele entra pelos dendritos e perpassa até o axônio, certo? Quando ele se depara com a bainha de mielina, certo? Que são essas partezinhas amarelas, o que acontece? O impulso nervoso ele salta, porque a bainha de mielina ela é gordura,
ela é isolante elétrico. Quando a gente está falando desse processo de transmissão de informação do impulso nervoso, a gente está falando de eletricidade. Então, quando o impulso ele vê a bainha de mielina, ele salta. Se você perceber nessa imagem, esses envoltórios amarelos, eles não são contínuos, eles têm espaços entre si, que é o que esse espaço a gente chama de nó ou nódulo de Ranvier, certo? E aí, quando esse impulso ele salta a bainha de mielina, ele vai para um nó de Ranvier, se deparando com outra bainha, ele salta, até chegar ao final. A grande importância e relevância da bainha de mielina é para facilitar a transmissão de informação, né, desse impulso nervoso. Para você ver, uma pessoa que tem um comprometimento nessa bainha de mielina, ela vai desenvolver uma patologia que se chama esclerose múltipla. Né? Porque se é isso que está garantindo a informação ser muito mais rápida, quando há deteriorização disso aqui, essa informação ela vai passando de maneira mais lenta, certo? Então faz com que o indivíduo ele vá perdendo, né, as funções de maneira geral. Então, esse processo aqui que eu falei para vocês, né, dessa condução saltatória, é um processo elétrico, mas quando a gente está falando de uma comunicação química, que é uma comunicação que é característica das principais funções neuropsicológicas, né, então, para a gente, inclusive, né, emocional também, né, para a gente se sentir feliz, satisfeito, com prazer, triste, né? As emoções de maneira geral, a gente precisa da atuação de neurotransmissores, que acontece nessas sinapses que são químicas, né? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o processo se torna eletroquímico. Depois que o impulso nervoso ele passa e ele chega ao final do botão sináptico desse neurônio pré-sináptico, existe uma modificação, né, da própria, do próprio contexto da membrana celular, tá? Não quero me aprofundar em questões de bioeletrogênese não, tá? Que tem potencial de ação e assim por diante. Mas tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu explico isso. Quem quiser ter um aprofundamento maior sobre isso, pode acessar lá, tá certo? Então, quando chega nesse finalzinho, né, no botão, no terminal sináptico, e existe esse estímulo elétrico, é que as vesículas elas são rompidas, levadas, né, para fora desse neurônio, tendo justamente a liberação dos neurotransmissores para a fenda sináptica, que se comunica com o outro neurônio, só que recomeça um processo elétrico e aí todo um ciclo, certo? E aí o que acontece? Né? Vocês podem se perguntar, sim, mas e as células da glia? Como assim? Elas faz a mesma coisa, não faz, né? As células da glia, elas estão em proporção, né, de 10:1 no sistema nervoso, ou seja, muito mais populoso do que os neurônios. E serve para nutrir os neurônios, para proteger os neurônios, né? Então, a principal função da mielina, das células da glia é essa. Na bainha de mielina também pode conter, né? Não fica somente fora do neurônio, como esses rosinhas, não, né? Pode conter dentro da bainha células da glia também, tá? Então, toda essa comunicação ou transmissão de informação gerada pela eletricidade, alguns processos são químicos, né, com neurotransmissores, e são esses neurotransmissores que a gente precisa ficar atento, porque eles em maior quantidade ou em menor quantidade, eles podem atrapalhar o processo de aprendizado, por exemplo, né? Então, pessoas que têm TDAH, são pessoas que têm uma desregulação química, que essa desregulação está acontecendo justamente nesse processo de transformação dos neurotransmissores, certo? Então é importante a gente compreender todo esse processo. Aqui a gente só destacou uma única unidade, né, do neurônio. Lembre-se que ele está se comunicando com vários outros neurônios e tem as células da glia dando esse suporte. Célula da glia não
transporta informação de impulso nervoso e nem cria, nem gera impulso nervoso. Só quem faz isso é o neurônio, certo? Então, essa comunicação de um neurônio com outro neurônio, né, que vão formando redes neurais, pode acontecer de maneira química ou elétrica, né? Química é essa que eu falei para vocês, que tem a presença dos neurotransmissores, e a elétrica é quando não há presença de neurotransmissor e os dois neurônios, eles se tocam. Na química não toca não, fica assim, fica separadinho. Aqui é a fenda sináptica onde são liberados os neurotransmissores, certo? Então, quando é que acontece a sinapse elétrica? Né? Então, acontece em situações em que a gente precisa de uma rapidez muito maior da transmissão de informação, porque por mais que seja muito rápido, né? A gente está falando isso em frações de milissegundos, né? A gente tem algumas funções do nosso organismo, como os músculos do coração, do pulmão, por exemplo, que eles precisam funcionar muito mais rápido, certo? Então, uma das formas disso acontece por causa desses neurônios que estão juntinhos e estão passando informação tanto daqui para cá quanto daqui para cá, tá? Então, são bidirecionais, né? Então, são mais rápidas. O que acontece na sinapse química são afastadas, acontece um pouco mais lento em comparação à elétrica e estão presentes os neurotransmissores, tá certo? Então, quando a gente está falando do processamento cognitivo, né, a gente está falando da grande maioria das comunicações neurais serem por meio de sinapses químicas, tá? Uma coisa muito importante não é em relação à quantidade de neurônios que se tem, né? Porque ainda tem alguns impasses, né? A gente tem 86 bilhões de neurônios ou 100 bilhões de neurônios. Eu venho te dizer que o que importa não é a quantidade de neurônios que você tem, é a quantidade de conexões que você faz. O que vai estar fortalecendo essa rede, tá? Então, as atividades que você faz no dia a dia, né, que estimula a memória, enfim, tudo que você está escutando essa aula, você está estudando, você está buscando conhecimento, vai fazer com que você se lembre de alguma outra coisa que você já estudou, que possa lembrar de outra. Eita, eu já vi um material sobre isso. Então, o que está acontecendo aqui? Você está se conectando, no caso com memórias de longo prazo, e está fazendo conexões com neurônios que já existiam. Então, você está ligando uma coisa nova que você está aprendendo, está vendo hoje, com uma coisa que você já sabia. Então, o que importa é a quantidade de sinapses e de estímulo que você vai estar fazendo e dando, né, para o teu cérebro, para que ele possa estar funcionando, certo? Então, essa capacidade excitatória sináptica desempenha uma função importante no aprendizado e nos processos de memória, ocasionada pela propriedade distributiva reorganizada dentro da rede de trabalho neural. Então, eu tinha mencionado para vocês essa proposta de sistemas funcionais de Luria, né? E ele também traz que essas funções corticais superiores, né, assim como o sistema funcional que ele traz, ele também tem uma influência do ambiente, né? Então, Luria ele tem essa característica em toda a sua proposta, né, todos os seus estudos em relação ao ambiente. Então, uma pessoa que é uma criança, né, um indivíduo que tem um ambiente que o estimula, é uma pessoa que ela tem a tendência a desenvolver mais habilidades do que aquela pessoa que vive num ambiente que não há muitos estímulos, né? E aí é importante também uma reflexão em relação à quantidade de estímulos que estão sendo dados às crianças, né, em relação ao seu próprio processo de aprendizado, porque isso pode gerar, o excesso pode gerar estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar inclusive depressão, pode gerar desconfortos sociais, né, e também a sobrecarga, né. Então é importante a gente entender o que é um ambiente enriquecido adequadamente e o que é um ambiente exageradamente rico para promover essas estimulações. Então, Luria, né, ele trouxe um conceito extremamente relevante, né, antes de eu ler aqui a citação, que é da plasticidade neural, né?
para trabalhar com aprendizagem, para trabalhar com mudanças, com intervenções, seja no âmbito educacional, clínico, organizacional, institucional, de saúde, enfim, se trabalhamos com seres humanos que pretendemos auxiliá-los em qualquer tipo de mudança, isso só é possível porque temos uma capacidade neurobiológica que apoia, que subsidia isso, que se chama plasticidade neural. Sobre a contribuição de Lúria, eu trouxe aqui um trecho que eu gostaria que vocês pausassem um pouco o vídeo, né, para que a gente pudesse fazer essa leitura, tá? Então, entendendo que você pausou, que você leu, que você refletiu junto com Lúria, né? Dando continuidade, são esses sistemas funcionais, né, que ele traz em sua teoria, que necessitam da ação combinada de todo o córtex, que, embora a base esteja situada em alguns grupos de células, mas existem outras áreas cerebrais que podem estar corroborando. Né? Então, o indivíduo que sofre alguma lesão, tem alguma área comprometida, é aquele indivíduo que vai contar com as outras áreas cerebrais para compensar um pouco essa que foi perdida devido a essa lesão, devido a esse comprometimento, né, que ele sofreu. E aí, a nível conceitual, eu queria trazer aqui para vocês algumas definições, algumas características de plasticidade neural, tá? Então, é aquela capacidade de fazer e desfazer ligações entre os neurônios como consequência das interações constantes com o ambiente externo e interno do corpo. Tem algumas características que essa plasticidade tem, que é a adaptação à mudança, né? E quando eu falo assim, mudanças no ambiente, não precisa ser um ambiente externo, físico que a gente toca. Ambientes internos, né? Mudanças, pronto, não tem nada mais evidente do que falar sobre as mudanças que a nossa rotina teve que enfrentar, né? Ou se reorganizar em virtude do isolamento social, né? Então a gente só conseguiu reorganizar, se adaptar, né? Ver de outra forma, por causa dessa capacidade biológica que a gente tem de mudança. Então, biologicamente, todo mundo tem a capacidade de mudar, tá? A não ser que tenha alguma patologia, a não ser que tenha alguma doença que possa estar desgastando alguns neurônios ou parte deles que está impedindo esse processo. Mas a plasticidade neural, ela tem essa associação direta com essa possibilidade da gente mudar, né? Se caracteriza também como um armazenamento de novas informações associadas à aprendizagem. Então, não tem como falar de aprendizagem e não falar de plasticidade neural, tá? O processo em si da aprendizagem vai ser o último ponto que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, tá? De neuropsicologia aplicada à psicopedagogia, certo? As próximas aulas a gente vai estar falando de algumas funções cognitivas e, por fim, a gente fala da aprendizagem como uma função, certo? Mas nessa aula de hoje a gente ainda vai voltar a falar sobre aprendizagem, tá? Guarda só. Reorganização de circuitos neurais em resposta da estimulação ambiental, né? Como a gente tinha conversado. E aí é importante a gente se lembrar que a plasticidade neural ou neuroplasticidade, mesma coisa, está acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento humano, né? Não importa a sua idade. Durante toda a sua vida, você vai ter, né, essa modificação tanto a nível celular quanto a nível dessas conexões que são mais complexas, certo? Então existem algumas formas, né, de neuroplasticidade, ou que a plasticidade ela pode vir a ocorrer, como nas sinapses, como a gente estava conversando,
tanto no remodelamento neuronal, né, o próprio neurônio, e na formação de novos neurônios, que é um processo que se chama neurogênese, certo? Então, existem alguns mecanismos estruturais do nosso sistema nervoso que podem ajudar nesse processo de plasticidade neural, certo? Dentre eles tem as espinhas dendríticas ou os dendritos. O que acontece, né? Elas têm, em essência, uma alta capacidade de desenvolver plasticidade neural. Então, ela consegue se ramificar de uma forma que ela vai se encaixando e vai conversando diante da rede. Então, ela tem essa característica, né, de uma alta capacidade de plasticidade. O neurônio em si, ele tem, mas aí os estudos enfatizam que existe essa possibilidade mais profunda e mais complexa da espinha dendrítica ou do dendrito, ele ter essa alta plasticidade, né? Que a partir disso também ele consegue se ramificar ainda mais e formar novos dendritos. E isso a gente está falando de um único neurônio. Lembra que eu falei que não importa a quantidade de neurônios que você tem, importa a quantidade de ligações que você faz. Então, se você tem lá um neurônio que ele começa a conversar com o outro, que ele começa a conversar com o outro, que ele começa... Aqui já tem um monte de dendritos enrolados em outros e fazendo comunicações com outros com um único neurônio, né? E isso também é muito importante, né, para esse processo de informação, que é essa possibilidade e capacidade que a gente tem de se adaptar, né? Então, quando a gente fala, né, aqui na outra a gente estava no enfoque mais sináptico, certo? E no enfoque de plasticidade com relação a novos neurônios que estão surgindo, né, percebe-se que existe uma grande importância de neurônios que estão nascendo, né, cada vez mais no hipocampo, né, devido à sua integração com outros circuitos funcionais. E isso ajuda no processamento de memória, né? Então, esse tipo de plasticidade que ocorre em virtude de novos neurônios que vão nascendo, né, dessas novas formações, ela é influenciada pelas experiências de cada indivíduo, sendo fortalecida pelo uso sistemático e por um ambiente também estimulador, certo? E aí a gente começa a ver as modificações do indivíduo nesse nível neurobiológico a partir desses novos comportamentos que esse indivíduo vai estar emitindo ou produzindo que ele não fazia antes, né? Ou pela sua modificação da forma de pensar, certo? E aí chega na parte que eu falei em relação a essa comunicação da plasticidade neural e do aprendizado, tá? Então, todo processo de aprendizagem ou a capacidade de aprender vai requerer uma adaptação de uma rede existente, certo? Ou se for uma informação que é nova, vai requerer uma capacidade de reter essa informação, de manejar essa informação e de estar conversando com outros circuitos que são importantes, né? Então, o processo de aprendizado ele pode ser explicado ou entendido num cunho neurobiológico a partir do momento que a gente compreende que a aprendizagem ela ocorre por modificação das forças sinápticas, o que representa uma mudança estrutural irreversível e acumulada no sistema, né? De tal modo que o seu comportamento no futuro é dependente da experiência do passado. Tá? Então, essa aprendizagem ela vai estar produzindo esse fortalecimento das conexões entre os neurônios e criando mais conexões entre eles, que isso vai gerar um aumento na capacidade de comunicação química, né? Então, aprender não é tão simples como a gente pensa, né? A aprendizagem ela exige do indivíduo que ele possa estar estimulando o cérebro dele a formular novas possibilidades de adaptação daquilo que um dia, porventura, ele já tem uma referência ou que vai construir, né, a partir de então. Mais um questionamento para que a gente possa estar pensando, né? Então, o biológico,
o neurológico expresso no corpo poderia ser modificado de forma definitiva, reconstruindo caminhos e organizações diferentes por meio de uma intervenção subjetiva? E aí, o que você acha? Falo sobre o próximo tópico, né, que fala um pouco, né, ou vai embasar vocês em relação à parte prática de intervenção, né, terapêutica, é que as intervenções que nós fazemos enquanto profissional para esses indivíduos que necessitam de modificação, seja do comportamento, do qualquer processo cognitivo, como a aprendizagem, como a gente está falando, está acontecendo em virtude desse desenvolvimento sináptico. Né? Então é muito importante a gente compreender o indivíduo enquanto pessoa e saber o que é que estimula a ele, se a gente fosse ver numa perspectiva mais comportamental, né? O que é que reforça esse indivíduo, né? O que é que motiva, né? Em outra abordagem, esse indivíduo para que a gente possa estar utilizando isso como ferramenta a nosso favor, certo? E vai ser justamente esse ambiente que vai ser o contexto necessário para essa modulação e essa modificação neural. Então, quando Luria ele estava propondo a teoria dele em relação às funções, ao sistema de funções e etc., lembra que eu falei que ele era contemporâneo e também estudava com Vygotsky? Né? Então, ele tinha essa preocupação e os estudos hoje comprovam que é um ambiente, um mediador que vai estar ajudando esse processo de aprendizagem, né, e estimulando as redes neuronais a fazerem mais e mais comunicações e sinapses, certo? Então a intervenção terapêutica, seja em qual campo for, busca sempre ressignificar conceitos e reatar relações emocionais com os elementos que se apresentam e que se mostram dificultosos para o indivíduo, tá? Então aqui vem uma reflexão para a gente também, né? Esse trechinho, que mobilizar 3 instâncias: cognição, afeto e relação simbólica. O aspecto subjetivo desses elementos, entrelaçado ao corpo físico, promove mudanças em ambas as estruturas, permitindo que novos significados e relações advenham, enquanto o corpo busca se ajustar a essas novas situações vivenciadas. Tá? Eu trago para vocês, então, né, aqui uma representação gráfica do processo de treino de aprendizagem, né, em 3 situações diferentes, tá? A situação A é uma situação que está acontecendo no circuito, né, inicial, certo? Então tá ali um neurônio conversando com o outro, que conversa com o outro, que conversa com o outro. Na situação B, é uma situação que ela é enriquecida por treino e aprendizagem, certo? Então é uma situação que já estão se formando, tem a mesma quantidade de neurônios, tá? Mas já estão se formando novas redes. E nesse cenário C, o número 3, a gente vê a diminuição das sinapses ou dessas conexões, que podem acontecer por desuso ou por alguma patologia. Aqui é uma outra imagem, fica um pouco distorcida, mas só para a gente verificar, né, que os circuitos neurais independentes podem se tornar interligados pela aprendizagem e pelo treino. Né? Então, por mais que essa circuitaria exista, quando elas vão treinando, elas vão se conectando e vão criando novos desenhos, né, neurais. Uma forma que a gente pode fazer isso, né, é aprendendo um novo idioma, aprendendo uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, o violão, assistir aula na internet, falar com as pessoas, né, ao invés de abraçar, a gente falar pelo celular. Então, a gente vai construindo novos caminhos, né, para que a gente possa estar sempre tentando alcançar essa homeostase, né, do nosso sistema nervoso. Então, aqui são só algumas observações, né, que eu falei durante a minha
a minha explanação, né? Que a aprendizagem se traduz pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas e que é fruto de modificações químicas e estruturais do sistema nervoso de cada pessoa. Né? Então, isso aqui é para a gente se lembrar que quando a gente estiver falando sobre o processo de aprendizagem, e existem várias teorias, né? Eu citei, né? Por exemplo, na minha fala dessa aula, eu citei a teoria comportamental, a de Vygotsky, né? Tem outras também. E essas teorias de aprendizado, né, é importante a gente se lembrar que quando estiver estudando, ou quando a gente estiver atuando, fazendo intervenções terapêuticas, né, ou educacionais, a gente perceba que isso está acontecendo no cunho neurobiológico estrutural do nosso sistema nervoso. Não esqueça disso, tá? Aqui é para eu lembrar a vocês que quando a gente está falando diante desse processo, né, de cérebro e comportamento, quando a gente for estudá-lo, e aí a gente viu um pouco também na aula anterior sobre avaliação neuropsicológica, para a gente compreender mais sobre o nosso cérebro, o nosso comportamento, a gente pode acessar esses conteúdos tanto pela manipulação do sistema nervoso quanto pela mensuração. A mensuração foi o que a gente comentou na aula passada com testes neuropsicológicos, alguns não invasivos, né? Como ressonância e assim por diante. Quando a gente está falando de manipulação do sistema nervoso, a gente está adentrando mesmo a esse sistema, né? Causando ou não a ativação ou não ativação desse sistema nervoso, como por exemplo estimulações elétricas, né? Transcranianas. Então aqui é só para a gente se lembrar disso, né? E outro questionamento, já para a gente ir se direcionando para o final da nossa aula, é que a que estruturas ou regiões especializadas compete a coordenação da capacidade que está por trás das nossas emoções e da capacidade que temos de perceber, pensar, aprender, recordar, decidir e agir ante os mais variados contextos ambientais. Certo? E aí, o finalzinho desse módulo, ele vai deixando um gostinho de quero mais, porque aqui eu estou apresentando para vocês as funções cognitivas, que como já mencionamos, né, anteriormente, mas que essa atividade mental, né, que a gente tanto fala, né, essa cognição, ela se refere a essa interpretação interna ou à transformação de informações que são armazenadas, né? E de acordo com o autor, né, Lesak, que é um dos autores teóricos também bem importantes da neuropsicologia, essas funções elas também podem se reorganizar em alguns grupos, né? Tem as funções receptivas, tem aquelas que têm correlação com armazenamento e evocação da informação, terceira, organização mental, quarta, funções expressivas, né? E aqui a gente pode estar verificando, como por exemplo, funções expressivas, a gente pode exemplificar com linguagem. Organização mental, a gente pode falar de funções executivas. Armazenamento e evocação, a gente pode estar falando sobre memória, né? Então, quando a gente fala a título de esclarecimento, né, algumas funções mentais superiores, a gente já está aumentando a complexidade dessas funções, como o que acontece, né, com a capacidade da gente de leitura, né, de identificação de faces, processamento auditivo, né? Então, a ideia dessa aula de hoje é fazer, né, abranger, né, esses aspectos gerais. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei muita informação hoje em relação principalmente à parte de bases biológicas, mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, certo? Na próxima aula, a gente vai estar vendo algumas funções cognitivas, certo? Então, vamos iniciar com inteligência. E inteligência foi um dos aspectos ou construtos psicológicos, né, que foram mais estudados quando a gente fala em funções mentais complexas ou superiores, certo? Então vamos falar sobre inteligência e linguagem na próxima aula. Em seguida, vamos entrar com atenção e memória e por fim, a gente finaliza com aprendizagem, certo? Então espero que vocês estejam gostando, tendo um bom aproveitamento e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!